Olá, gente querida. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o processo de autoconhecimento. O que acontece hoje com muitas pessoas que não querem tratar das suas dificuldades, muitas delas não querem mexer no seu passado, mexer na sua história. Um tempo desse eu estava conversando com uma pessoa que estava interessado num processo de psicanálise, e ele disse para mim o seguinte: olha, eu não gostaria de mexer na minha história, eu já relutei, mas várias pessoas já falaram para mim que eu preciso de ajuda. E eu venho até agora relutando, eu não gostaria, minha história é uma história bem complicada e eu não gostaria de mexer nessa história. Eu perguntei para ele, mas assim, qual é a sua preocupação em mexer na história? E aí ele disse, olha, eu acho que eu vou sofrer, eu acho que eu vou acabar tocando em outras pessoas, mexendo em outras pessoas, talvez eu não saiba lidar com isso e acabe machucando pessoas e eu não quero isso para mim. Então ele falou isso, né? E outras clientes, uma cliente minha também que começou o processo comigo e foi assim um processo no início foi um pouco difícil porque ela não queria pensar. E aí ela não queria então voltar no passado, ela não queria olhar para o passado, ela não queria olhar para a história dela. E ela sempre dizia, não, Eliane, não, tá tudo bem, eu acho que meus pais fizeram o melhor que eles sabiam, já entendi isso, eu acho que eu não preciso ficar mexendo nisso. E aí eu sempre falava para ela, né, eu disse, olha, tudo começa na infância. Tudo começa lá atrás. Então não tem como você tratar das suas questões hoje sem olhar para a sua história. Você tem que olhar para o seu passado, né? Porque você não começou a funcionar do jeito que você funciona hoje. Você não começou hoje ou não começou ontem. Você começou muito tempo atrás, porque nós repetimos os nossos comportamentos. É isso que nós fazemos. Nós repetimos os comportamentos. Então, nós estamos aqui repetindo coisas que nós fazíamos lá atrás. Então é muito importante estar disposto a olhar para a história, estar disposto a mexer no passado, estar disposto a entender, porque dentro dos 4 pontos que eu falei, eu preciso enxergar, eu preciso entender, eu preciso expressar, tirar de dentro de mim isso, e eu preciso resolver. Então, como que nós resolvemos se nós não olhamos para o passado, se nós não olhamos para a nossa história? Não tem como. Nós precisamos olhar para a forma como fomos ensinados, educados, como que os nossos pais ou genitores ou as pessoas que nos criaram, cuidaram de nós, nos ensinaram, como essas pessoas fizeram. Nós precisamos olhar para isso, porque nós repetimos na fase adulta os comportamentos lá de trás. E muitas vezes repetimos o pai, repetimos a mãe, por quê? Porque foram as pessoas que nos criaram, que estavam conosco. Então, gente, é importante. E eu preciso enxergar primeiro. Enxergar, quando eu enxergo, eu começo, faz sentido? Começo a perguntar para mim mesmo, faz sentido isso? E aquilo começa realmente a fazer sentido. Aí você começa a entender que você não nasceu assim, você foi ensinado a funcionar desse jeito, você veio sendo ensinado na sua caminhada. E aí quando você então entende, você expressa, você coloca para fora a sua frustração, a sua mágoa, a sua raiva, o seu aborrecimento, tudo aquilo que está lá, a sua angústia, aquilo que está guardado. E aí depois que você expressa, você resolve. Então, gente, isso é muito importante. Eu convido vocês a pensar sobre isso e a se deixar entrar num caminho de transformação e de mudança. E isso é muito importante.